Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Êxodo, capítulo 14, versículo 21, e diz assim: Então Moisés estendeu a vara sobre o mar, e um forte vento oriental soprou a noite inteira, e afastou o mar e o tornou em terra seca. As águas se dividiram. Milagres não acontecem num piscar de olhos, como muitas vezes a gente quer e pede ao Senhor que faça isso. Existem milagres que levam toda uma vida para acontecer. Existem outros que somente os nossos netos verão. A maioria dos heróis da fé, descritos lá no rol de heróis de Hebreus capítulo 11, diz que eles só viram pelos olhos da fé, só viram os seus milagres pelos olhos da fé. Mas a sua família, as futuras gerações, receberam os milagres prometidos por Deus para os seus descendentes. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Eles sabiam que não eram daqui, nem tinham vindo para ficar, e eles não levavam em conta o ter que receber essas promessas, mas eles sabiam que seriam apenas sustentados pelo Senhor enquanto estivessem aqui. E havia promessas para suas futuras gerações também. Por isso eles estavam tranquilos e de longe eles avistavam as promessas e mesmo assim se alegravam com elas, na certeza de que elas serviriam para tantas outras gerações. Mas eles mesmos não receberam essas promessas, eles não viram o milagre acontecendo. Então existe todo um processo até que o milagre chegue. Existe uma história por trás de cada bênção que você não percebeu. Mesmo o cego que voltou a ver imediatamente, ele passou por uma vida de escuridão. O leproso que foi tocado e voltou a ter sua pele sadia, ele passou dias ou anos excluído de sua família e da sociedade de uma forma geral. O aleijado que se levantou pela ordem de Jesus, ele estava há 38 anos se rastejando pela terra. A mulher com a hemorragia apenas tocou na roupa de Jesus e foi curada imediatamente. Mas ela passou 12 anos nas mãos dos médicos. Na história de hoje, os israelitas não foram libertos depois das 10 pragas, mas depois de 400 anos de escravidão. E o versículo de hoje coloca por terra aquela historinha que a gente é acostumado a aprender quando falamos sobre a abertura do Mar Vermelho por Moisés. Nos ensinaram que Moisés tocou na água e o mar se dividiu. Mas a palavra de hoje nos diz que passou-se a noite toda um forte vento para que abrisse aquele mar. Então, os israelitas que estavam com medo de serem mortos pelo exército de Faraó, agora estavam no meio de uma tempestade de vento. A noite toda parecia que tudo ia se acabar. Eles iam morrer naquela tempestade de vento. Mas na verdade o que estava acontecendo era um milagre. Deus estava abrindo um caminho para a salvação deles. Então muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo à nossa volta. Mas o choro pode durar uma noite. A alegria sempre vem pela manhã, como diz o salmista. E naquela madrugada, quando passou a tempestade, eles viram um caminho no meio do mar. O que hoje você considera uma tempestade, amanhã
você entenderá que era Deus fazendo um milagre. Quando Deus vai fazer um milagre, Ele não faz escondido. Ele faz para todo mundo ver e todos vão entender que quem fez foi Ele. Portanto, como diz lá em João 13:7, vocês não compreendem agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, você entenderá. Agora, o que você consegue ver é apenas uma tempestade, é uma vida bagunçada, é tudo de perna para o ar e você não entende o que está acontecendo. E eu te digo em nome de Jesus que tudo isso é Deus fazendo um milagre. Não fale do vento forte e nem do tempo de espera. Diga a todos que Deus está fazendo um grande milagre na sua vida. Deus que fez os milagres por meio de Jesus é o mesmo que sustentou o cego na escuridão. É o mesmo que não permitiu que o leproso morresse de saudades de sua família. É o mesmo que sustentou o aleijado e não permitiu que ele morresse de fome durante 38 anos. E também é o mesmo Deus que sustentou aquela mulher para que ela não perdesse sua fé durante os 12 anos de sua enfermidade. Portanto, continue crendo que toda essa bagunça, todo esse vento forte, toda essa tempestade é o barulho que Deus faz quando está fabricando um milagre. Não se desespere, não coloque Deus na parede, não diga a Ele quanto tempo Ele tem ou quanto tempo você vai aguentar. Não espere um milagre num piscar de olhos, porque todo o processo antes que o milagre chegue também é chamado de milagre. Porque todas as pessoas estão vendo o teu comportamento e todas elas estão testemunhando do Deus poderoso que te sustenta no meio da crise, no meio do problema. Que Deus é esse que não permite que você enlouqueça. Que Deus é esse que tira a água da rocha. Que Deus é esse que faz um pequeno milagre aqui, um pequeno milagre ali, até que o grande milagre chegue na tua vida. Deus está te sustentando, apesar da tempestade, apesar do vento forte. Nessa história, os israelitas estavam cercados. Atrás, Faraó com seu exército. De um lado montanha, de outro lado montanha e na frente o mar. Para onde olhar, para onde pedir socorro, para onde correr? O único lado que estava aberto era em cima e eles precisavam clamar. E eles clamaram, eles levantaram um grande clamor ao ponto de Deus escutar e dizer: Moisés, por que vocês estão clamando? Caminhem, continuem marchando. Ou seja, vão em frente, sigam a vida, continuem andando e vocês vão ver que o milagre vai acontecer. Continue crendo, andem, mesmo que vocês não vejam o caminho, continuem andando, continuem andando. Mesmo que você não veja chão, querido, dê um passo de fé. E Deus vai colocando o caminho diante de você. E foi isso que aconteceu. Deus abriu o mar. Não foi Moisés que abriu o mar, mas foi o sopro do Senhor que abriu aquele mar, para que o nome do Senhor fosse glorificado, e não o de Moisés. Quando o milagre acontecer na sua vida, todos vão entender que foi Deus, porque você mesmo não tinha condições de abrir esse mar. Você não tinha condições de resolver esse problema. Foi Deus que entrou na tua história e fez esse milagre poderoso. Então continua aguardando, continua esperando no Senhor. Não fica olhando para os problemas que estão acontecendo ao redor. Continua crendo que tudo isso que está acontecendo é um grande milagre que Deus está fazendo na tua vida. E todas as pessoas vão glorificar o nome do teu Deus. Nunca diga que não tem saída enquanto o céu estiver aberto ao teu favor. Nunca diga às pessoas do problema que você está vivendo. Conte para elas que Deus está trabalhando, que Deus já sabe o que está acontecendo,
e no tempo certo Ele vai se levantar como o teu Redentor. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos por esse novo dia. Como diz a tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo tem um tempo determinado. E assim como os israelitas não conseguiram dormir tranquilos naquela noite porque o vento era forte demais, porque não era um vento natural, era um vento que o Senhor tinha produzido para abrir o mar. Eles não estavam entendendo porque a noite era escura e eles não conseguiam ver a tua mão trabalhando naquilo. Parecia que algo ia destruir eles, até que de madrugada, quando eles foram olhar para o mar, eles viram um caminho de salvação. E nessa madrugada as tuas misericórdias, Senhor, foram renovadas. Talvez para algumas pessoas aqui a noite foi difícil, mas agora que amanheceu o dia, a esperança foi renovada dentro do nosso coração. A certeza de dias melhores está pulsando dentro de nós, na certeza de que temos um Deus que está trabalhando em tudo o que está acontecendo na nossa vida. Nós não estamos só no meio dessa tempestade. Nós não estamos só sendo perseguidos pelo exército do inimigo. Nós não estamos sós nessa caminhada rumo à terra prometida. O Senhor disse que viria conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. E por isso nós sentimos a tua presença junto conosco no nosso caminhar nesse deserto. Não é fácil essa caminhada, mas o Senhor coloca uma nuvem para aliviar. O Senhor coloca uma nuvem para aquecer. O Senhor tira a água da rocha, o Senhor nos dá o pão de cada dia, o maná. O Senhor sustenta-nos da nossa roupa à nossa sandália. E nós temos a certeza que estamos sendo muito bem cuidados pelo céu. Não permita, Senhor Deus, que como o povo de Israel a gente fique murmurando e reclamando no deserto o tempo todo, para que essa viagem não demore tanto como a deles demorou. Ó Senhor Deus, ajuda-nos para que a nossa fé nos faça caminhar na velocidade que o Senhor determinou, para que a gente chegue logo nesse céu. Nós não aguentamos mais esse deserto. Nós não aguentamos mais essas provações, essas dificuldades, essas tempestades. Nós vivemos clamando por milagres porque são difíceis os dias que estamos vivendo. Mas nós já te agradecemos pelo maior milagre. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem ajudado para que a gente não enlouqueça, tem organizado as nossas emoções, tem nos dado um pouco de saúde mental para a gente aguentar tudo isso. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco, habitando em nós, nos ajudando a ver o que ninguém vê, a olharmos pela fé as nossas promessas lá na frente e já nos alegrarmos, para que isso seja uma motivação para a nossa caminhada. Sustenta o teu povo, Senhor Deus, nesse deserto. Nos livra dos inimigos, nos dá a vitória e nos ajuda a chegar nessa terra prometida o mais rápido possível. Queremos morar contigo para sempre, num lugar onde não existe dor, não existe pranto, separações, traições, mas nós estaremos na eternidade ao lado do Deus que conseguiu harmonizar o universo todo novamente. Fica conosco nesse dia, dá-nos a certeza que o Senhor está conosco. Se nós tivermos essa certeza, nós vamos aguentar passar por qualquer deserto. Em nome de Jesus que nós oramos e esperamos os nossos milagres. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.